Olá, uma ótima semana, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, sempre uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo tão maravilhoso, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que ela venha para edificar a nossa vida, nossa fé, transformar realmente nossos sonhos, projetos, propósitos. E quanto mais nós obedecemos, entendemos e compreendemos a forma e a maneira de Deus agir, proceder com cada um de nós, o quanto mais poderemos sim realmente viver o melhor de Deus. Como o próprio Noé, aqui na sua obediência, na construção dessa arca, olha só em Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Como ontem eu falava, dos 500 anos até o ano 600, os filhos de Noé não tiveram filhos com as suas mulheres, esposas, porque todos entraram naquela arca. Não tiveram nenhum filho, nada durante esse período. Mas depois que chegaram a essa nova terra, depois que ela foi purificada pelas águas, uma purificação houve sobre a face da terra, um recomeço, mais uma forma de Deus mostrar que podemos recomeçar sempre, eliminar tudo que foi de ruim em nossas vidas e poder realmente dar um novo rumo, um novo recomeço, uma limpeza geral e total sobre as nossas vidas. E aqui Deus, Ele mostra isso com o teu amor, com o teu poder. E disse aos seus filhos: multipliquem-se, sejam férteis e encham a terra. E todos os animais da terra tremerão de medo de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Até então eles comiam só os vegetais, mas a partir deste momento, aqui Deus realmente ele entregou tudo nas mãos do homem. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas não comam a carne com sangue, que é vida. Todo aquele derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Tudo que você planta, você colhe. E quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Como o próprio Caim, ele matou o próprio irmão. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e as proliferem. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, e assim estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens, olha aqui como isso aqui é maravilhoso. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, que todas as espécies que vivem na terra. E assim, concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Olha que lindo, que maravilhoso. O arco-íris
para muitas pessoas que às vezes passa despercebido, tantas crendices que já fosse falado, né? As pessoas de um passado, né? Tem tantas coisas que a gente ouve falar sobre o arco-íris, mas aqui está a realidade, a verdade do que Deus ele estabeleceu sobre a face da terra. Que quando aparecer esse arco nas nuvens sobre toda a terra, ele vai olhar para o céu, ele vai olhar para a terra e vai realmente lembrar da aliança que ele fez lá com Noé. Passou praticamente quase já 4 milhões de anos e assim Deus ainda se lembra da sua aliança. E assim quando chove, as nuvens vêm sobre a terra e aparece o arco-íris, todo mundo fica encantado com isso, porque são as cores que Deus estabeleceu. Enfim, é tanta maravilha que a gente olha, a gente vê, e você pode analisar e ver a grandeza desse Deus, né? Desde quando esse livro foi escrito, desde quando o próprio Moisés teve essa revelação, porque foi ele que escreveu, ele que deu toda a direção pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus. E assim, quanto mais nós cremos nisso e viver de forma que Deus se agrade, que você venha ter essa vida transformada e restaurada e abençoada, e quanto mais assim tivermos uma vida com Deus, uma intimidade com o Senhor, ter uma vida que vai nos fazer viver realmente o melhor dessa terra, porque quanto mais estivermos dispostos a obedecer, como Noé assim o fez, fazendo uma arca no meio do nada, onde não tinha água, quando as pessoas olharam para ele e disseram, mas esse homem está louco, essa pessoa não tá bem entre si mesmo, para que fazer um barco desse tamanho? E é onde muitas pessoas estão olhando para nós, dizendo, por que agir dessa forma, dessa maneira? Porque não vive como as pessoas normais, e nós precisamos ser pessoas realmente anormais. Jamais viver como o mundo vive, as coisas que o mundo está vivendo. Nós temos que ser a diferença, a luz deste mundo, o sal dessa terra. E quanto mais assim tivermos esse entendimento e essa revelação em nossa alma, em nosso coração, em crer que Deus fez uma aliança conosco, fez uma aliança com a humanidade. Mas sabemos também, como já falamos sobre isso, está escrito na sua palavra que Deus vai destruir a terra mais uma vez na grande tribulação, e haverá destruição através do fogo. Então, quando o fogo vem, é para ser provado. Deus veio para purificar a terra. Deus veio e limpou, eliminou toda a maldade, todo o pecado, o erro, o engano, e Deus vem fazendo isso ao longo dos tempos. Mas mesmo assim, as pessoas não se atentam para isso, e nós precisamos nos atentar muito mais, olhar para esse santo Deus que nos ama, que é um pai para mim, um pai para você. Ontem eu falar sobre isso. Jesus veio não mostrando uma religião, mas mostrando o Pai, o caminho, a verdade que nos leva ao Pai. E assim, quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação na nossa alma, no nosso coração, o quanto mais iremos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. E aqui no versículo 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-se sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, o cobriram. E quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, seja para os seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja o Deus, e seja Canaã teu seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, e ao todo viveu 950 anos e morreu. Olha só, uma situação bastante delicada. Noé, ele plantou uma vinha e acabou se embriagando, ou seja, bebeu demais e dormiu na sua tenda, estava nu. E o seu filho Canaã
adentrando nessa tenda, viu o pai nu e foi realmente expor o pai, na verdade. Foi lá falar para os seus irmãos como o pai estava, enfim. E aí você pode tirar muita revelação, muita direção desse momento, mas como os dois filhos, o Sem e o Jafé, foram e cobriram o pai, não expuseram mais o pai. E aonde Canaã foi amaldiçoado pelo próprio pai, sendo escravo dos seus irmãos, e enfim, profetizou sobre Sem, sobre Jafé, as bênçãos, e é o que precisamos estar diariamente, realmente, olhando para cada questão, em vez de amaldiçoar quem quer que seja, abençoar e levar as pessoas a ter um novo entendimento, ter uma nova revelação, uma nova direção. E quanto mais assim agimos na forma de amor, de paz de verdade, de uma alegria maior, enquanto mais poderemos levar as pessoas a conhecer muito mais o nosso próprio Criador, que é nosso Pai que nos formou, que nos abençoou. Ele quer nos abençoar e jamais nos amaldiçoar. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Ele mandou o seu Filho para nos salvar. Então, nosso Pai, Jesus, veio para esse propósito de nos levar a ter um encontro real com o próprio Pai. Então, que você tenha esse encontro com Jesus, tenha um encontro com o próprio Deus, o seu Pai Todo-Poderoso, que veio para me salvar, para te salvar. E que possamos estar dispostos a vencer, a crescer e avançar e no Senhor prosperar. Cuidado com as situações como o próprio Noé viveu neste momento e o que ele trouxe para o seu próprio filho. Então, precisamos ter bastante equilíbrio e domínio para não sermos tomados por iras, por raiva, sentimentos, pensamentos, porque é o que nós sempre aprendemos, já falamos sobre isso. Não tome decisões na flor da emoção, nem quando você está muito triste, nem quando está muito contente, mas tenha todo o equilíbrio, você não possa prejudicar alguém e realmente de repente fazer um mal para alguém que você tanto ama. Então, nós possamos sim nos cobrir uns aos outros e que possamos entender, compreender o que é viver o melhor de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Ó Pai amado, mais de uma semana estamos aí iniciando. Deus, eu creio que o Senhor está sempre, Jesus, às portas para nos abençoar, nos consagrar. Praticamente estamos encerrando o mês de fevereiro. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem o poder de mudar e transformar e restaurar, meu Pai, essa semana e trazer à existência o que não existe ainda pela fé, porque tudo vem das tuas poderosas mãos. É o Senhor que opera, é o Senhor que realiza, é o Senhor que transforma, é o Senhor que prospera, é o Senhor que traz à existência aquilo que não existe. Então, pela fé, nós cremos e confiamos que o Senhor tem o poder, sim, de nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Então, abençoe o teu povo, prospere o teu povo, que jamais haja, meu Pai, algum tipo de maldição sobre cada casa, sobre cada família, mas que haja sempre o teu amor, o teu poder para abençoar e para consagrar a cada um de nós, ó Santo Deus. Eu peço esta bênção e eu dou sempre a minha bênção, meu Pai, com a certeza de uma vitória, de uma resposta, de um milagre que vai acontecer sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito o seu dia, abençoe sua casa, abençoe muito a sua família. E lembre-se, o que você precisar, você pode contar conosco sempre. Você tem Jesus, você tem nós aqui na terra, que podemos sim nos ajudar um ao outro, levantar um ao outro, como Deus nos ensina a estender as mãos e levantar e ajudar e poder realmente apoiar. E assim, se você precisar, pode contar conosco sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa, um final de mês que eu creio que vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.